Zé, você quer falar sobre o 4, até essa parte que o fiel entra? O que você achou? O 4? É. Posso, mas eu achei bem pequenininho. Aham. Posso falar? Pode. Bom, o 4, o capítulo 4, a minha impressão, assim, bem rápida, Ah, ele entra na luta lá com o Apolião, né? No seu aí deve estar Apolion, mas o nosso é Apolião mesmo, com acento. tá. E, e o que me deixa mais, assim, feliz nessa parte é que o Príncipe das Trevas, um gigante que se levanta contra ele no meio do caminho, para tentá-lo, né, tirar do seu objetivo, né, do seu caminho na jornada com Cristo. E o que a gente aprende com isso é que não importa, né, se Deus nos colocou nessa jornada com Cristo para seguir com Ele, e vão aparecer problemas realmente que parecem intransponíveis, né, problemas que parecem sem solução, e ainda assim ele consegue vencer o gigante, né, e seguir no seu caminho. Tanto é que mais para frente ele até conta lá, né, com o amigo dele na jornada, ele fala do que ele passou lá quando enfrentou o Apolião. Para mim, acho que foi essa parte assim a mais interessante de entender que na caminhada com Cristo a gente vai enfrentar muitas dificuldades, mas a gente vai vencer. É isso. Como o peregrino venceu o Apolião. Pra mim, essa parte Era. falou muito sobre a questão da tentação e como o diabo age, né? As ferramentas que ele usa para tentar tirar você do caminho. Primeiro ele vai bajular, né? Ele vai tentar trazer o peregrino para ele. De onde você vem, né? O que você está fazendo? E aí, depois que ele não... depois que essa tática não dá certo, ele vai para o interesse. Ele vai tentar ver o que é de interesse do peregrino para que ele faça uma aliança com ele. Ele vai oferecer dinheiro, enfim. Depois ele vai ver que não vai conseguir, ele vai intimidar. Quando ele vê que não vai conseguir, ele vai acusar. E aí ele vai pegar tudo que o peregrino fez de errado na caminhada e vai lascar na cara dele, vamos dizer assim. E isso fala muito sobre o caráter do inimigo. Tipo assim, ele vai tentar ser seu amigo. Sabe? Ele vai tentar te seduzir. Como ele seduziu Eva. Ali, não deu certo. Qual que é a próxima tática? A próxima tática. E aí ele vai ver que não vai ter negociação, ele vai partir pro ataque. Que é quando ele vai lançar acho que é uma lança no coração do peregrino. Então, quando ele percebe que todo o plano de ação dele não dá certo, ele vai atacar aonde? O coração. Que é para ver se a gente vai sair do caminho, enfim, feridas que possam acontecer, ele usar outras pessoas para nos ferir, entendeu? Ferir o nosso coração para que a gente desista do caminho. Então eu achei muito, muito, muito enriquecedor essa pequena alegoria, nessa pequena parte, ele falou sobre o intento do inimigo assim bem de perto. Que foi um teste também para a fé do cristão, né? Para até ver até onde a fé dele iria. E outra coisa muito engraçada também que eu achei foi assim, ele vai ter um embate, né? Ele vai lutar, mas ele só vai ter êxito quando ele mencionar a palavra. Então, o embate dele, a briga dele, não precisava ser mão a mão. Mas quando ele profere a palavra, é quando o Apolion fica enfraquecido e sai. Bom, aí ele vai vencer Apolion, né? Muito bem. Ele vai pro Vale da Sombra da Morte, onde ele vai ficar escuro. Aí tem gente voltando de novo. Aí eu pensei assim, gente, tem mais gente voltando do que indo, sabe? Tem mais gente voltando do que indo. Não tem ninguém indo com ele até essa parte. E aí eu não sei se o autor queria também falar sobre isso. Parece que tem mais gente voltando e desistindo do que indo pro caminho. É que tem muita gente que já tinha passado por boa parte do caminho e que desiste quase no final, né? Beleza, ele vai passar pelo Vale da Sombra da Morte. E aqui no meu, ele vai encontrar com 2 gigantes, né? Só que aqui é o Papa e o Pagão. E aí eu achei que isso é uma... Agora é aquela hora que a gente anota. É uma crítica, principalmente desse sistema que a gente falou lá no começo, da Igreja Católica. Eu vou mostrar a foto para vocês. Tem um desenho que desses 2 gigantes aqui, ó. Depois eu coloco a foto lá no vídeo original. Ó, vai ter o Papa, que é um gigante, né? E vai ter vários ossos aqui, ó, tá vendo? É um vale de ossos, ou seja,
de pessoas Aham. que morreram na ignorância por conta desse sistema religioso que era falso. Falso no sentido do quê? Que, por exemplo, eles faziam o induto do céu, né? Vendiam o céu, dessas coisas, dessas indulgências que a Igreja Católica fez durante a história dela. Uhum. Então, esses gigantes vão ser isso. Eu acredito que seja isso, dessa conta que a igreja vai ter que dar dessas almas que se perderam por conta disso. Ó, Certo. então vamos lá, a gente vai falar sobre o capítulo 5. Cristão encontra fiel, e aí eles estão juntos nessa batalha. Nesse capítulo 5, Zé, o que você achou de interessante? Então, a parte que me chamou a atenção aí é uma parte meio polêmica, que eu acho que foi a parte mais polêmica do livro para mim. Aham. Que é o seguinte, eu vou ler aqui bem rapidinho, É bem tá? polêmico mesmo. Espere, bom irmão, me ouça. Assim que o homem me alcançou, derrubou-me e permaneci como se estivesse morto. Quando voltei a mim, perguntei por que ele tinha me tratado assim. Ele disse, por causa de seu interesse secreto no primeiro Adão. Então, Mas o que o primeiro Adão tem a ver com isso? ó, acha a parte aí que ele fala lá posso atrás, falar primeiro o que Adão. significa? Isso, David, aí a gente contesta. Ó, o primeiro Adão significa a primeira aliança. Na verdade, não é a primeira aliança. O primeiro Adão significa dessa herança que a gente tem de Adão. O que a gente tem de herança de Adão? O pecado. Então, essa questão do Adão, ele vai falar sobre a natureza pecaminosa que a gente tem. E aí, nessa parte que você está falando, Zé, sobre as propostas que Fiel recebeu, elas foram totalmente diferentes, né, do que o peregrino passou. Então, o que é tentação para mim não vai ser tentação para Nairobi. O que é tentação para Nairobi não é tentação para você. Então, essa questão do Adão, que ele vai falar assim, é sobre essa aliança, ou essa herança do pecado que a gente tem. O fiel, não sei se vocês perceberam, ou quando vocês forem ler de novo, o fiel, ele vai ter só tentações baseadas na carne. Que é a lascívia. Sim, eu até ele anotei fala da aqui, ó. mulher lá. Ó, ele vai ter a lascívia e vai ter uma outra... Ah, eu perdi minha anotação. Vai ser sobre lascívia, sobre os desejos da carne, entendeu? E essa natureza, ela vem de quem? Ela vem do velho Adão, dessa estrutura de pecado que a gente já nasce com ela. Aí na sequência ele fala assim, quem te disse a ele que parasse? Quem disse a ele que parasse? A princípio não reconheci, mas ao passar por mim vi a cicatriz em suas mãos e em seu lado concluí que fosse o Senhor, que é a pessoa que quando ele recuperou as forças e tal, foi quem ajudou, né? E aí o cristão diz, aquele homem que o alcançou era Moisés, que é o que derrubou ele, né? Uhum. Ele não poupa ninguém. Uhum. Nem ele sabe como demonstrar misericórdia com aqueles que quebram sua lei. Uhum. Uma crítica a Moisés aí, claramente, né? Aqui eu acho que ele vai falar sobre a velha aliança. Que a velha aliança é baseada em Moisés, nas suas leis. Então essa velha aliança, ela desconhece a graça. Por isso que Moisés está com o chicote descendo, batendo nele. Por quê? A lei, não existe misericórdia. Tem que ser cumprido a lei, aquele olho por olho, dente por dente. Então essa parte é o retrato da lei em si, dessa lei de Moisés. Não que ele estava falando mal de Moisés, mas ele está atribuindo a esse contexto sobre as leis de Moisés, sobre a velha aliança. Ele vai usar o Moisés como carrasco da lei. Então, eu achei bem polêmico nessa parte, de usar Moisés, a figura de Moisés, como um carrasco aí, por conta da lei. Isso eu achei polêmico, isso sim. Ó, eu achei aqui a parte dos pecados das tentações do fiel, tá? Que vai ser a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Então ele vai encontrar todos esses, entendeu? Tudo que é basicamente carnal é o que o fiel vai ser tentado. E aí, só para encerrar, gente, pra gente acabar mesmo, o último capítulo para mim que me chamou mais atenção foi o Holocausto. E aí, eu li ele, eu comecei a chorar. Chorar no sentido de assim, de pedir para Deus me livrar de ser um holocausto. Realmente. Que sabe tudo, que sabe da vida de Deus, que sabe que tem todo o conteúdo, mas ele não tem a vida. E ele não gera vida. Esse capítulo pra mim foi fantástico. É verdade, isso daí foi bem forte mesmo. Eu fiquei
É, Tá em cima. realmente. E a gente percebe, por exemplo, existem, claro, pessoas que estão no nosso meio e a gente vê, em questão dos números, quantos cristãos evangélicos nós temos hoje que são funcionais, que sabem muita coisa, mas que não têm o novo nascimento, sabe? Que a sua vida devia falar mais forte do que as suas palavras. Então, para mim, esse foi o fechar do livro. Para mim foi muito, muito bom. Eu parei para pensar, para refletir muito. Eu gostei demais. Realmente, também me chamou a atenção. Assim, para mim é a melhor parte do livro até agora. Que é E é como justamente o difícil também fazer fato essa separação, né? de falar sobre esse personagem, porque vai nos conflitar, né? Vai fazer a gente pensar sobre nós como cristão, né? Quando a gente fala que é cristão e as nossas práticas elas são correspondentes, né? Se elas realmente mostram o evangelho de Cristo, né, verdadeiro, é bem forte, é impactante, né? Nos coloca ali para pensar o quanto a gente tem espelhado Jesus. O quanto o fruto desse novo Também nascimento achei. existe em nós. Pode ser falar alguma coisa, Nairobi? Não, e como é difícil você distinguir, né? Porque com uma pessoa que tem tanto conhecimento, igual o Lucas, fica bem complicado, né? Só mesmo você pedindo realmente a Deus para que você tenha abre os seus olhos, né, quanto a isso, porque uma pessoa que tem tanta argumentação assim, fala tão bem e se adapta, né, em qualquer ambiente, é complicado, né? Tanto é que um dos Se a personagens vai gente sacar, fizer né? uma. Um dos personagens vai sacar e o outro não, né? Pra você ver como que é difícil de distinguir. Fazendo um comparativo aí com a história bíblica cristã, os escribas, os sacerdotes lá na época de Cristo, eram os mais entendidos da Bíblia, né? Eram as pessoas que mais sabiam, né, e falar com tanta propriedade sobre a Bíblia. Bem lembrado. E, no entanto, Cristo foi colocado na cruz como um blasfemo, como uma pessoa que contradizia a palavra, justamente porque eles eram os conhecedores da lei, né? Os conhecedores ali ao pé da letra da lei. E, no entanto, não é o exemplo dos cristãos verdadeiros, né? E o pior que Jesus vai falar sobre eles é que eles não entram e não deixam ninguém entrar.